Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Final de semana do quarto domingo da Páscoa. O quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor, porque todos os anos, ano A, B e C, nós sempre lemos um trecho do Evangelho de João, capítulo 10, que fala do Bom Pastor. Por ser domingo do Bom Pastor, também nós temos já, desde a época de São João Paulo II, o domingo de oração pelas vocações presbiterais e religiosas, ou seja, o domingo de oração pelas vocações. Portanto, nós convidamos a todos, de um lado, para que nós possamos encontrar com o bom pastor que é Jesus. Do outro lado, rezar para que não faltem os pastores, para que, em nome de Jesus, sirvam à comunidade ou às comunidades e às paróquias. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós rezamos pelas vocações, que até hoje, nos tempos atuais, mesmo com tudo aquilo que acontece no mundo de hoje, o Senhor passa e chama jovens para segui-lo, e para que entreguem a sua vida ao Senhor, e para que, entregando a sua vida ao Senhor, tornem-se figura, sinais do bom pastor, que é Jesus na sociedade. Portanto, que nós, nesse domingo do Bom Pastor, de um lado nos sintamos também cuidados pelo bom pastor que é Jesus, e através dos pastores que Ele escolhe para estarem à nossa frente e servirem as nossas comunidades. E, ao mesmo tempo, nós, de meio dessa confusão toda de mundo, saibamos que temos alguém que cuida de nós, que é o próprio Senhor, que nós rezamos pelas vocações, já que é o domingo de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que os nossos jovens de hoje respondam com generosidade ao chamado de Deus, que os chama para a entrega da própria vida, para servirem as nossas comunidades. O Evangelho de Bom Pastor, sempre é um trecho do capítulo 10º, nesse ano C, fala justamente que as minhas ovelhas escutam a minha voz, fala Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Portanto, é algo bastante pessoal, meus irmãos e irmãs, escutar a voz de Cristo, escutá-lo, caminhar unido a Ele e seguir a Jesus Cristo. Portanto, é poder essa experiência de proximidade. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Volta à unidade, o Pai e o Filho são um só. Assim também como que o Pai deu a Jesus as ovelhas para que Ele, entregando a sua vida na cruz, salvasse as ovelhas e fosse sinal de comunhão dessas ovelhas, como o bom pastor que cuida das ovelhas. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que um dos grandes segredos hoje da missão nossa, da evangelização, do trabalho pastoral, é a proximidade das ovelhas, estar junto com as pessoas, não por uma pressão, não por obrigação de alguém que vai pressionar para que assim seja, mas como uma consequência da entrega da própria vida, de poder amar o povo de Deus, amar as pessoas que Deus salvou-nos com o sangue de seu Filho Jesus, de tal maneira que experimentem justamente isso, que Jesus, o bom pastor, está presente através da igreja a servir, a conduzir, a levar adiante a missão de poder salvar, levar as pessoas a uma salvação. Portanto, o Evangelho do Bom Pastor, que marca esse quarto domingo da Páscoa como domingo do Bom Pastor e também domingo de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, deve marcar também que junto com a vocação, com o chamado, justamente de viverem a vocação, que possam também os nossos sacerdotes terem sempre esse espírito do bom pastor, estarem atentos ao Senhor, deixar-se conduzir pelo Senhor e também cuidar do povo de Deus com o coração de pastor, com o bom pastoreio. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós vemos essa missão
né, como bons pastores, nós vemos acontecer nos Atos dos Apóstolos, leitura primeira desse quarto domingo da Páscoa, Atos dos Apóstolos 13, versículo 14 e seguintes. Fala de Paulo e Barnabé, que chegam a Antioquia da Pisídia, não é? E ali, entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se, e muitos ali, pessoas convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, não é? E os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, não é? Ou seja, de tal maneira era o anúncio e essa presença junto ao povo, né, de Paulo e Barnabé, que tinha esse interesse de ouvir a palavra que esquentava o coração, não é? Ali teve os judeus que ficaram com inveja, com blasfêmia, e aí Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, saiba que vamos dirigir-nos aos pagãos, pois essa foi a voz do Senhor. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. E aí, lógico que os pagãos, os não-judeus, ficaram muito contentes quando viram isso, que também eles podiam ser salvos, encontrar em Jesus Cristo a vida. E desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, né? Mas os judeus e algumas mulheres também e outros homens influentes provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. A pregação é a todos. Primeiro para os judeus, a quem foi dirigido o primeiro anúncio, para que pudesse dizer que aquele Messias para o qual eles se prepararam chegou, não é? Mas não quiseram, grande parte não aceitou, como nós ouvimos hoje no Evangelho. Por isso mesmo, Paulo vai dizer: nós vamos pregar agora aos outros, aos pagãos, os que não esperam o Messias, e realmente foi uma alegria muito grande ao ouvir que também eles podiam encontrar a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo e Barnabé, assim que saíram da cidade, foram para outra cidade, sacudiram a poeira das sandálias, como fala, inclusive, o Evangelho. Se alguém não quiser ouvir, né, não tem problema, fique onde vocês estão, sacuda a poeira das sandálias e vão para outro lugar, né? Como quem diz, nem mesmo a poeira dessa cidade que eu levar mente das minhas sandálias. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos que nessa missão de pastoreio, Paulo e Barnabé têm essa missão de poder pregar o Evangelho, e as pessoas vão se juntando e caminhando juntos, escutando a palavra do Senhor, mesmo com as contradições, mesmo com aqueles que são contrários, aqueles que perseguem os discípulos de Jesus, como nós ouvimos aqui, mas que não desanimam de continuar evangelizando. E que, se não aceita num lugar, vai se pregar em outro. Portanto, a igreja propõe a boa notícia. Se alguém não aceita, tem as consequências, claro, de não aceitar. Mas cabe a nós continuarmos anunciando a boa notícia a todos. Se não aceitarem, são responsáveis por isso. Se aceitarem, também acolhe a boa notícia de todos, para vir uma vida nova. E assim aconteceu, né, com Paulo e Barnabé, que começam essas viagens missionárias e que vão por toda aquela região da Ásia Menor, indo, confirmando os irmãos na fé e chamando a formarem comunidade, a caminharem no Senhor cada vez mais e melhor. Portanto, esse bom pastoreio é também um pastoreio missionário, evangelizador, né, que leva as pessoas em encontro com o Senhor. Caríssimos amigos e irmãos, não é alguém que fique de braços cruzados, esperando que venham as pessoas em casa, ou na igreja, ou na comunidade. É alguém que sai, como Paulo e Barnabé, e vai de uma cidade para outra, né? É esse aspecto que falta muitas vezes, esse espírito do bom pastor que nós somos chamados a anunciar, e como lembra-se tão bem o Papa Francisco, nós que temos a missão de pastorear, temos o cheiro das ovelhas, que estamos aí, né, vivenciando e no meio das ovelhas, proclamando a boa notícia para todos. Estamos em tempo de sínodo, comunhão, participação e missão, e sínodo lembra bem isso, estamos no meio das ovelhas, pastoreando, cuidando do povo de Deus. Aqueles que aceitam encontram a vida, aqueles que aceitam experimentam uma vida nova, os que não aceitam continuam onde estão, e nós vamos pregar para outros, sacudindo a poeira das sandálias.
É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que a igreja, ela não é proselitista, ela testemunha quem é Jesus Cristo, e a igreja está com o Senhor, mas não obriga ninguém a entrar, né? Sim propõe, e quando justamente te perguntam, também dar as razões da nossa fé, porque cremos, como cremos, a quem nós anunciamos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois, meus irmãos e irmãs, nós temos a segunda leitura desse quarto domingo da Páscoa, que é o livro do Apocalipse de São João, né? Que fala justamente de uma liturgia celeste, né? Que nos faz pensar sobre toda essa maneira de pensar e de ser, né, dos cânticos do Senhor, e ao mesmo tempo aqueles que são caminho para o Senhor. Vi uma multidão imensa, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. A veste branca batismal, palma nas mãos de quem venceu o martírio. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Já havia perseguições naquela época. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro, o sangue que lavou a roupa daqueles que estavam ali, tanto pelo batismo como pelo martírio. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. Estão prestando culto ao Senhor, a vida divina do Senhor, e estão ali diante dele, né? E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes de água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Aqui aparece também a questão do pastor. O Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, ou seja, terão a vida, ou seja, estar diante de Deus, diante do Senhor, cultuando o Senhor, né? Vão encontrar também esse pastoreio do Senhor, onde não haverá mais nem doença, nem dor, nem sofrimento, falando um pouco desse culto na eternidade, mas que, de uma certa forma, cada vez que nós nos reunimos e celebramos o culto aqui na terra, nós estamos unidos também àqueles que celebram os louvores de Deus na eternidade. Por isso que nós rezamos no prefácio: com os anjos e os santos, cantamos ou dizemos a uma só voz. Nós, quando celebramos, temos toda a corte celeste rezando conosco, temos todos os louvores de Deus também junto conosco, feito pelos todo o povo de Deus que está na eternidade, e como fala aqui a leitura do Apocalipse de São João, essa multidão imensa que não dá para contar, não tem como contar, é toda a humanidade que passou pela morte e ressurreição, passou pelo batismo, está no trono diante do Cordeiro. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, e Dia Mundial de Oração pelas vocações de especial consagração, presbíteros e religiosos, o Senhor nos fala justamente dessa importância de sermos essas ovelhas que escutam a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus, né, e deixarmos que nós sejamos nas suas mãos. E, ao mesmo tempo, que nós, enquanto aqueles que escutam a voz do Senhor e experimentam o pastoreio, sejamos da nossa parte, cada um com a sua maneira de ser, com a sua vocação, também aqueles pastores do rebanho, que cuidam do rebanho do Senhor, como recorda que os Atos dos Apóstolos, que fala bem disso, ou seja, daqueles que justamente escutam o Senhor, né, e que abrem o seu coração, e aqueles que não escutam. Então, indo de casa em casa, para aqueles que escutam muito bem, quem não escuta, nós passamos a outro. E sabemos que esse outro a quem nós passamos, no fim será uma multidão imensa, que ninguém sabe contar, que serão com as vestes brancas, cantando os louvores do Senhor. Que nós, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos a Eucaristia nesse domingo, possamos ter essa consciência de termos um bom pastor, ao mesmo tempo, e não perder a ocasião, para que nós possamos também ser aqueles que escutam e acolhem a Cristo como bom pastor das suas almas. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.